Olá pessoal, estou aqui para dar uma breve introdução das funções básicas da nossa câmera, tá? Começando por ela então, no botão de liga e desliga, tá? Você liga a câmera no mesmo botão vermelhinho onde é que você aperta para gravar, que no caso a gente não precisa usar o botão vermelho para gravar. Então como é que você liga ela? Você aperta no botãozinho branco que tem ali e você coloca no on, ele vai ficar a luzinha vermelha lá em cima. Se você rodar mais um, ó, ele vai ficar verde. Para que é isso? Para que é essa parte mode aqui? É só para se você estiver gravando usando um cartão de memória, você consegue assistir o que você gravou na telinha dela, tá? No caso ali, ó, na tela que aparece dela. No nosso caso, como a gente não grava, a gente só transmite ela, a gente nunca usa essa parte aqui do, ó, tá? Desse modelo. A gente sempre usa a câmera. Então, ela vai estar no off, a gente vai apertar o botãozinho branco e jogar para a direita e no primeiro estágio é um on, ela vai ficar com a luz vermelha ligada ali, tá bom? Outra coisa que eu quero importante que vocês precisam conhecer. Aqui, ó, no canto esquerdo, do lado esquerdo da câmera, você vai ver que ela tem uma catraca aqui, um botãozinho que ela gira. Ela tem de F1 a F6, ó, de F1 até F6, tá? Isso aqui são filtros da cena, filtros da tela ali, tá? Você pode perceber aí que o filtro 1, ó, ele tem essa cor aqui, tá? O vídeo vai mudar pro 2, ó. O que acontece? O filtro 2 é recomendado nessa câmera para usar numa parte interna, no caso em estúdio, onde as luzes, a iluminação do lugar, ela é mais fluorescente, ela é mais branca, né? A iluminação é tem bastante luz branca. Então é o caso que a gente usa aqui no estúdio. Se a gente for fazer alguma gravação aqui no estúdio, geralmente a gente usa o filtro 2, o F3, tá? O F2, desculpa. O filtro 3, você pode perceber que ele realça mais as cores, ó, ele fica mais quente. Vocês podem perceber aqui, ó, do que o filtro 1 e o filtro 2. Ó, o filtro 3 ele já ficou um pouco mais opaco, tá? Ó, o filtro 5 ele ficou um pouco mais vermelho ainda, ele realçou o verde. E o filtro 6 é como se ele tivesse dado uma cinzentada, botado um filtro cinza um pouquinho mais opaco em todas as cores, tá? Qual é a configuração que nós usamos aqui na igreja? Aqui, ó, White Balance, na lateral da câmera, tá? Você vai perceber que tem uma alavanquinha aqui, ó. Ela tem duas alavancas. Tem a alavanca do ganho e a alavanca do balanço de branco, que é chamado. Nessa alavanca aqui, ó, ela tem três modalidades, tá? A primeira delas, que é toda para baixo, ela usa o branco frio da câmera, tá? No meio é o branco quente, você vai perceber isso no visor, e aqui em cima é uma outra cor, é um amarelado. A gente nunca usa essa opção toda para cima aqui, que no caso é o B. Como é que a gente usa aqui na igreja? Quando a gente está dentro do templo maior, ali no pavilhão, a gente sempre usa ela toda para baixo, que é o branco frio. Na função da catraca lá em cima, dessa função aqui, o F3. Então a gente combina dentro do templo maior F3 com a alavanca, com essa alavanca aqui toda para baixo, tá? Por quê? Porque daí a câmera está pegando o branco frio dela e a gente está dando uma esquentada com o filtro F3. Se a gente trabalhar com ela no branco quente aqui e mais o F3 lá, ela vai ficar muito amarela. As pessoas ficam amarela, a imagem fica muito feio. Então, quando é interno, dentro do pavilhão, alavanca toda para baixo e o filtro F3. Quando a gente usa na parte externa, que a gente faz o pré-culto ali, ou o drive-in, ou qualquer outra coisa na rua, aí a gente usa o filtro A, aqui, que no caso é o branco quente, e lá, aqui na cena do filme, a gente usa o F2 ou o F1. Normalmente é o F2 que a gente usa, tá bom?
Então, dentro do templo maior, nos cultos, alavanca toda para baixo, filtro F3. Vamos dar seguimento aqui. O display dela, você pode ver, ó, que ela gira em todos os ângulos, tá? Você só tem que ter cuidado que ele é bem sensível. A câmera, ela possui dois microfones, um L e outro R, esquerdo e direito. A gente não usa os microfones dela. O que a gente usa dela, que a gente está usando agora para o pré-culto, são os dois canais que ela tem de entrada de microfone, que são esses aqui, tá? Que é o input 1 e o input 2 dela. Sempre que a gente conecta um cabo aqui, tá? O input 1 é sempre a pessoa que vai ficar à esquerda da câmera, de quem está olhando a câmera, né? Quem está filmando, o cameraman que está filmando, a pessoa olhando para frente, a pessoa do canal 1 do input 1, ela tem que ficar à esquerda, ou no caso, à direita de quem está olhando para a câmera, tá? O input 1 sempre à esquerda do cameraman e o input 2 sempre à direita, quando for conectar o cabo de microfone aqui, tá? É importante só fazer isso porque a câmera faz a divisão. Aqui atrás da câmera nós temos algumas entradas, a gente não usa elas, com exceção dessa aqui. Essa aqui, isso aqui é uma capinha, né? Você levanta ela e aqui é a capinha onde é que a gente conecta o cabo SDI, que é o conector BNC, que é o que a gente liga o cabo de transmissão, né? Que ela captura a imagem para o programa. Tá bom? Os outros a gente não usa. Aqui tem a bateria, a gente usa para remover a bateria, tem uma alavanquinha ali, ó. Para colocar a bateria, você tem que botar ela como a menina está colocando aí e deslocar ela para baixo, tá? Você desloca ela para baixo, eu vou voltar aqui para mostrar para você, ó, você desloca ela para baixo. Para poder retirar ela, você tem que apertar esse botão. Você aperta e levanta a bateria. Para colocar ela, é o mesmo sistema. Você levanta ela um pouquinho e desloca para baixo, ela vai dar um clique ali, tá bom? Nós temos aqui, a gente tem o zoom. Esse zoom aqui, tá? Ele é o sensitivo, ele é o mais sensível. Então você consegue trabalhar com ele tendo o zoom bem devagarinho e o zoom bem rápido, tá? Conforme a sua mão ali. Na parte da frente, na lente ali, nós temos uma porção de botões que a gente costuma usar no dia a dia. Esse aí é o filtro, que eu vou estar explicando. Aqui o foco manual ou automático e o zoom, se ele também é automático ou manual. Essa questão dos filtros aqui, só para vocês entenderem, tá? A gente sempre, quando a gente usa dentro, numa parte, numa cena interna, dentro de algum lugar, numa sala ou dentro da igreja, ela sempre precisa estar no filtro off, tá com o filtro desligado, tá? Por quê? Porque ela não requer escurecimento, porque já é um lugar fechado de luz. Quando a gente vai para a rua, a gente precisa adicionar alguma categoria de filtro, ou seja, um quarto, ou um 16, ou um 64. Isso varia da claridade do lugar, tá? Se o tempo está meio nublado e você vai filmar na rua, talvez um quarto ali já dê, tá? Talvez não. Quando tem muito sol, a gente tem que botar até um 64 ali, para poder, porque senão a imagem fica estourando demais. Então você sabe que esse filtro aqui dela manual, se você vai gravar numa parte externa, você precisa ativar esse filtro aí, tá? Quando for interno, tem que estar com o filtro desligado. Essa aí é a visão da, ó, eles fizeram uma simulação, eles colocaram o filtro 1.16 e um filtro off, ó, tá? Aí ela está estourando. O foco. Foco, geralmente a gente usa ele aqui na igreja a gente usa ele no automático. Você pode usar ele no manual sem problema nenhum, desde que você tenha o costume e a facilidade de poder regular ele ali na frente, na lente dele, tá? Caso contrário, ele tem que estar virado no ar. Se tiver no manual, você precisa rodar como a menina rodou ali. Esse push alto aqui, por exemplo, se o foco ele está no manual e você precisa focar alguma coisa rapidamente, você aperta nesse botão e ela automaticamente vai focar, mesmo que esteja no foco manual, entendeu? Ó, tá? Esse foco assistente aqui, você não precisa usar porque isso aqui é só para ele dar um zoom, ele amplia a imagem, não que está transmitindo,
só o que está facilitando você para você ver bem se realmente está no foco. Tá? Então ele amplia a imagem na telinha ali, não onde está saindo na telinha, só para ver se está bem no foco. Esse botão de íris aqui é o botão da íris da lente, tá? Se você clica uma vez, ele fica manual, clica outra vez ele vai ficar automático. A íris ela é regulada nesse anel aí, tá? No anel bem de trás. Você vai usar isso aí bastante nos cultos. Por quê? Porque às vezes você está filmando alguém no palco e tem muita luz no palco. Então você precisa diminuir a íris. Então você vai girar esse anel aí para a direita para fechar um pouco mais a íris. Se você está num lugar um pouco escuro ou você mudou para um lugar onde é que não tem tanta iluminação, você precisa abrir um pouco a íris da lente, você vai girar para o lado esquerdo e ele vai clarear um pouco, tá? Fazendo esse trabalho aí. Esse OIS ali, ó, ali em cima, o que que ele é? Quando você aperta ele, ele aparece uma mãozinha aqui meio que tremendo, tá? Para que ele serve? Isso aqui quem vai usar é o câmera 2, tá? A câmera móvel. Isso aqui é tipo um autoestabilizador. Ele ajuda você a estabilizar a imagem quando você estiver segurando a câmera na mão, para não tremer tanto. Então isso aqui é de extrema importância. Quem for o operador da câmera 2, certificar de que a mãozinha está aparecendo na tela, que a mãozinha ela está ativada, significa que ela vai ajudar a você a não tremer tanto a imagem, tá? Para a câmera 1, que é a câmera fixa, não precisa estar habilitado. Então você aperta uma vez, ele habilita, aperta outra vez, ele desabilita. Aqui, gente, o ganho, tá? Esse do white balance eu já falei para vocês, mas esse aqui, o do ganho, é o ganho da íris também, é o ganho da claridade da imagem. O melhor é a gente trabalhar sempre aqui, ó, no menor, tá? No L. Sempre no mínimo, tá? De low, de baixo, mínimo. Por quê? Porque quanto mais você bota, ó, L, M de médio e high de alta, né, de alto ganho. Quanto mais ganho você coloca, mais a sua imagem vai ficar pixelada, mais ela vai aparecer aqueles framezinhos piscando, sabe? Então, quanto mais a gente poder trabalhar no mínimo, é melhor. Como é que a gente usa isso aqui? Exemplo, você está trabalhando no mínimo do ganho e você precisa aumentar a íris, aumentar a claridade, porque está muito escuro no ambiente ali, tem pouca luz no que você está filmando, e você já aumentou toda a íris, e ela ainda não funcionou. Então você vem aqui, bota no médio, ela vai clarear automático, aí você consegue trabalhar na íris, entendeu? E a íris eu falei antes, né? A íris você aperta aqui, ela vai ficar manual. Se ficar manual, você gira aquele anel lá na frente, ela vai funcionar. Se você estiver girando aquele manual, aquele anel, e ele não estiver funcionando, você precisa apertar aqui, que provavelmente ele está desligado, entendeu? Então você precisa ligar. Aqui você liga e desliga a íris. Sobre o foco manual ou automático, você precisa certificar de que, se você quer trabalhar no foco automático, tá? Mas aqui ele estiver, essa chave aqui, ela estiver no manual, por mais que você mude lá na frente, bote automático, ela não vai mudar. Você precisa botar aqui manual também. Então, se aqui está manual, lá na frente, no foco, onde é que está escrito foco, você precisa, eu vou mostrar para você aqui, ó. Ó, se aqui está no AD automático, você bota para cima e está no automático, ali precisa também, onde é que está? Aqui também precisa estar no automático. Se você está no manual, lá você vai botar no M para baixo e aqui também precisa estar no manual. Ela precisa trabalhar sincronizado, senão ela não vai funcionar, tá? Isso aqui a gente não vai usar, você não precisa se preocupar com isso aqui. Então, na tela, tá? Aqui em cima é a questão de tempos, que a gente nem ativa isso aqui na câmera. Aqui embaixo, onde é que está mostrando, é a questão do volume dos microfones quando a gente estiver usando. Geralmente a gente não usa também, mas ele vai aparecer. Esse A aqui significa que o áudio da câmera está ativado, que ele está em uso. Isso aqui é a questão da íris. Aqui é a relação da bateria, quanto tempo de duração tem a bateria ainda. Esses dois aqui, um é automático foco, o outro eu não lembro o que que é. Isso aqui é em relação ao número da íris
e o número do zoom, de quanto de zoom você está usando, tá bom? Então esse é um review básico, você precisa saber no mínimo essas coisas para você poder operar de forma segura e produtiva num culto. Então, por isso é importante você saber todas essas funções na hora de operar, tá bom? Um forte abraço e a gente se vê.